Por que o tráfico é tão lucrativo? Porque nós temos o traficante ganhando dinheiro na venda e no aliciamento, e depois essas mesmas mercadorias que ele aliciou e vendeu vão produzir uma mercadoria que também vai dar lucro para esse grupo. Pode passar. Mais de 20 minutos, a Lourdes está falando, já vou terminar. Bom, então, o mercado sexual ele trabalha com 3 vértices: a demanda, a oferta e o mercado. A demanda, que precisaríamos pensar, é quem são os usuários. Achei legal quando o Jair ontem falando que é preciso ir lá na Europa e começar a falar com os trabalhadores que estão vindo para lá, para cá. Quer dizer, essa demanda é uma demanda importante. Também os empresários de São Paulo vão para o Pantanal. Também os empresários de Minas Gerais vão para as regiões turísticas do Nordeste. Organizam grandes levas e vão. Então, a gente tem que pensar como é que a gente trabalha com essa demanda. Quem é essa demanda que usa serviços sexuais pagos, né? Eu sempre falo assim, em termos de tanta liberdade sexual, por que tem tanto sexo pago? Não tem uma tal da liberdade sexual? Então, talvez a liberdade sexual não seja tão verdadeira quanto a gente tem pensado. A oferta é quem são essas meninas e meninos, o que eles querem, o que sonham, por que se submetem. Por exemplo, a gente começa a perceber que uma das questões mais importantes é o consumo. É o acesso a um bem de consumo que a televisão diz que aquilo é importante para ele estar participando da sociedade. É a calça diferente, é a blusa da moda, é o celular, é o laptop, né? Então, esses são produtos de consumo que são de fácil aliciamento, porque pressupõem consumo de bens. E o mercado, quanto é que esse mercado lucra, como é que ele funciona, quem são os seus donos? O conhecimento sobre o mercado sexual nos ajudaria a compreender a problemática e enfrentá-la. Pode passar. Primeiro, as políticas públicas estão muito aquém dos sonhos fabricados pelo consumo. O que nós oferecemos é muito... Eu costumo sempre dizer, né? A gente oferece só coisa muito feia, muito chata, né? E aí o consumo oferece coisa boa, coisa do prazer. Então, nós, das políticas públicas, trabalhamos com a contenção e o controle, e o mercado trabalha com o consumo e com o prazer. Isso é um encontro desigual, né? Muito desigual. Então, como é que a gente vai fazer para reorganizar os serviços? A representação social da provisoriedade daquele trabalho. Se você trabalhar, você vê com meninas e meninos, adolescentes, porque ele está no comércio sexual, ele vai dizer que ele só foi ali fazer e já vai sair. Então, a ideia da provisoriedade ela é muito presente, e a gente tem que trabalhar com isso também. Eles nunca vão dizer que eles já vão trabalhar ali e vão ficar ali. Eles estão dizendo, não, eu estou dando uma passada por aqui. Isso aqui é muito real. O lícito e o ilícito caminham juntos. Isso é real, né? É o ilícito da venda de drogas, é o ilícito do contrabando, o ilícito e o lícito vão caminhar juntos, e como eles vão se misturar entre o lícito e o ilícito, eles não vão poder contar conosco sempre, porque nós também somos muito moralistas entre o lícito e o ilícito, né? E essa fronteira moral muito certinha, ela impede que a gente compreenda como é que esse mundo está funcionando. Agora, esse é terrível, né? O mercado sempre chega antes dos empreendimentos. Antes de um empreendimento, o mercado sexual já está organizado para lá. Eu cheguei num município esses tempos que ia ter uma construção de uma pavimentação de uma estrada. A pavimentação ainda estava lá, o pessoal botando os marcos ainda branquinhos. Lá já tinha uma casa que estava levando meninas para o trabalho. Então, é interessante. Por que o mercado sexual ele sempre chega antes do empreendimento? Porque senão a gente vai achar que nós vamos resolver. O empreendimento está chegando, então o mercado sexual já chegou. Quando o empreendimento acaba, deixa tatuagens culturais. Por que eu coloquei a ideia da tatuagem? Porque a tatuagem é aquela que marca. E, para tirar aquilo, vai ser doído. Então, por exemplo, a pesquisa do garimpo, o que nos aponta? Embora naquela cidade não exista mais garimpo, a cultura do comércio sexual que se estabeleceu durante o garimpo está colocada ali. E aí trabalhar isso vai nos exigir talvez o dobro de anos daquele comércio que se instalou lá e que tirou toda a riqueza daquela localidade. Então, nos garimpos, eu fico pensando qual é a estratégia para enfrentarmos a exploração sexual. Porque aí você chega lá, sabe o que os gestores públicos falam? Isso que dá mais tristeza. Ah, isso aqui é cultural.
Então, é a justificativa cultural, mas não é uma cultural de sempre, é uma cultura depois que aquela situação foi instalada ali. Né? Então, a ideia da cultura como sendo o marco de não podemos fazer nada, ela é real. Pode passar. Já estou terminando os aprendizados. Essa é uma descoberta muito legal. Descoberta não, uma confirmação que ela é triste, mas ela é legal porque nos ajuda a melhor enfrentar a exploração. A exploração sexual ocorre por meio de troca. Troca financeira, troca material e troca simbólica. A simbólica é a mais difícil de enfrentar. Então, por exemplo, há aquele filme Lobos... Como é que é? Princesas? Como é que é? Lobos, princesas e um príncipe encantado? Cinderelas, lobos e um príncipe encantado. O filme que vai fazer, ela vai pegar o depoimento e todas elas vão falar da felicidade que é namorar um estrangeiro, porque ele paga tudo. A troca simbólica é uma coisa fundamental. Né? Então, por exemplo, agora a gente tem uma situação no setor sucroalcooleiro que, se a menina tem um caso com um cortador de cana, então ela é da exploração sexual. Se ela tem um caso com o cara mais graduado da empresa, ela está namorando. A ideia, olha só, é engraçado porque assim, é a mesma relação que está estabelecida, mas para aquele do cortador de cana é exploração sexual. Para aquele que fica no hotel hospedado, é namoro. Então, se você perguntar, ela está em situação de exploração sexual, a cidade inteira fala não, ela está namorando. Então, é muito interessante, porque é uma troca simbólica, ela é real. E é interessante, porque se a gente pegar a história das construções das ferrovias no Brasil, a troca simbólica já existia lá. Se a gente pegar a instalação das bases do Exército Brasileiro, as trocas simbólicas já estavam lá. Se pegarmos a instalação das bases da Marinha Brasileira, as trocas simbólicas estavam lá. O que eram? As famílias esperando para a oferta das suas filhas para um casamento com segurança. Essas trocas simbólicas da exploração sexual estão colocadas nas relações extremamente assimétricas, nas relações de poderes assimétricas, nessa coisa histórica de homens e mulheres como provedores e mulheres como sustentadas. Então, isso é real no nosso cotidiano.